Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso na gravação no YouTube, pode ser que essa aula não faça o menor sentido para você. Se você está vendo ela dentro do Canvas, que é essa plataforma que está aparecendo aqui na tela, então provavelmente você é um aluno matriculado. Eu peço que assistam todas as aulas e na ordem, para que ela faça mais sentido. E se você é um dos alunos que está aqui comigo ao vivo, porque sim, eu estou gravando essa aula ao vivo com os alunos aqui, eu espero que esse vídeo chegue realmente a vocês, que a gravação fique boa. Não tem como eu saber até eu terminar. Isso aqui tudo é ao vivo, e se eu errar, se eu tiver que improvisar, é assim mesmo, tá? A gente está na unidade 2, que é modelagem 3D, em interface e navegação do Blender. Mas antes, a gente tem que resolver o que é o Blender, tá? Então, a primeira coisa. E o que consiste em baixar, instalar e essas coisas, tá? Então, a primeira coisa a se entender, o Blender não é um software de modelagem 3D, ele é uma suíte de produção. Significa que ele tem múltiplos softwares dentro dele e que ele faz múltiplas tarefas. Então, com o Blender, você consegue fazer um filme inteiro. Você pode fazer edição, você pode fazer VFX, você pode fazer animação, você pode fazer tratamento de imagem, você pode fazer desenho animado no Blender. Você pode fazer 1 milhão de coisas diferentes. O Blender possui uma versão que permite que faça jogos também, então ele tem uma versão que possui motor de jogo, então você pode também fazer jogo com o Blender, tá? Mas a versão oficial, se vocês tiverem mais interesse, né, ela tem aqui todos esses aspectos que eu falei estão aqui, dos VFX, animação, desenho animado, né, a edição de vídeo, né, então todos esses aspectos que eu falei estão aqui e, consequentemente, porque ele faz tudo isso, a interface dele vai ser bem convoluta, né? Ele não é um software que você vai pegar para uma tarefa especializada, então ele precisa de ter soluções para várias tarefas, isso aumenta o número de botões, o número de interfaces e o número de coisas que a gente tem que saber no software, mas em compensação, uma vez que você sabe essa ferramenta, você está coberto em diversas áreas de trabalho, tanto como produtor independente, como prestador de serviço ou contratado em alguma empresa, tá? Ele também é free e open source, então quer dizer que a cópia que vocês baixarem é sua, tá? Você pode, inclusive, distribuir para outras pessoas essa cópia que você baixar, né? Você pode modificar se você quiser, você pode baixar o código e fazer versão, se você quiser. É o que acontece com o motor de jogos do Blender. Ele é uma versão que uma equipe resolveu baixar o código e embutir o motor de jogos dentro dele, né? Então você tem uma versão específica para isso. Tem versão específica para tudo. Tem versão de Blender específica para fazer anime, sabe? Então ele é especializado nesse extremo, tá? Atualmente, o Blender está na versão 4.5 LTS, que a gente não vai usar. A gente vai usar uma versão anterior. Essa versão saiu recente, então para a gente estar gravando a aula aqui ao vivo, a gente está no dia 11 de agosto de 2025, e essa versão 4.5 saiu no dia 15 de julho de 2025, então a gente tem 15 dias, né, de prazo para testar ela e colocar no curso. Não deu tempo, obviamente, a gente teve que, estava de recesso, então a gente vai ter que optar por outra versão. Deixa eu mostrar para vocês onde que vocês vão pegar a versão anterior. Vocês vão sofrer quando vocês olharem, mas é assim mesmo, tá? Então, vou clicar em download. E eu não quero baixar por aqui, eu quero clicar nesse botãozinho minúsculo chamado Previous Versions. São as versões anteriores. Então, aqui ó, ele vai ter os LTS, né, os releases, tem os requerimentos, tem tudo. E ele tem um botão aqui ó, para baixar qualquer Blender. Eu adoro clicar nisso. Primeiro porque parece que eu estou voltando no tempo, não só historicamente, porque eu tenho acesso aos Blenders do passado, mas porque visualmente o site parece que voltou no tempo também. Então isso parece o passado, isso tem cara e cheiro de passado. Mas tudo bem, tem várias versões aqui. A versão que a gente vai pegar, deixa eu dar um mega zoom para vocês, é a versão 4.2, que vai ter o quê? Todas as versões que eles produziram até o momento. A versão mais recente atualmente é a versão 4.2.12, no momento da gravação dessa aula.
Durante todo o semestre, se o Blender lançar versões novas, 4.2.13, 4.14, 4.15, vocês podem atualizar. Isso não interfere na compatibilidade. O que a gente não pode é trocar para números maiores, porque isso quebra a compatibilidade. E também, se a gente for para versões muito antigas, é possível que quebre compatibilidade também. Então, se por acaso no seu computador não rodar a versão 4.2, mas rodar a versão 4.1 ou a 4.0, tá ótimo, funciona. Até a versão 3.6, a gente não tem grandes problemas em trazer o arquivo para correção e ter a avaliação disso acontecendo corretamente. Então, vocês podem fazer isso. Outra coisa também é que a gente tem aqui uma versão para Mac, né? Já tenho um aluno aqui na sala ao vivo que tem um computador da Apple. É bom lembrar que o Blender eventualmente vai perder suporte para computadores da Apple que usam processador Intel, tá? Então, eles estão removendo a compatibilidade com o processador Intel. Eles vão dar suporte só para os M4, M3, M2, M1, que eu acho que a maioria dos usuários Mac parece que já está indo atrás disso. Para Windows, a gente tem essa versão zip, que ela é bem legal. Você pode salvar ela, pode deixar uma cópia até no seu celular, no seu pendrive, se você for velho como eu e tiver um pendrive, porque ela roda sem instalação. Então ela roda em qualquer lugar que você abrir, você pode descompactar e rodar. É uma versão que não precisa de instalação. É ótimo, eu recomendo de verdade. Mesma coisa se você estiver usando uma versão mais antiga, porque, mas o meu computador só roda a versão, sei lá, 3.6. Baixa a versão 3.6, formato zip, porque ela vai rodar em qualquer lugar. Você traz a versão que você baixou, a gente consegue rodar mesmo sem ter autorização para instalar nas máquinas. Tá? Se você quiser instalar, né, no caso do Windows, esses são os arquivos instaláveis. Né? Eu já estou com o Blender instalado, então não tem por que eu fazer o download, nem tem por que eu instalar. Ele já está instalado aqui. Certo? Está tranquilo até aqui, pessoas que estão comigo aqui ao vivo? Obrigado. Então, vamos lá. Eu tenho que mostrar também no Steam. É o Steam. No Steam, a gente tem como também colocar a versão que a gente quer para trabalhar. A gente não precisa estar usando sempre a versão mais recente. Tá? Então, se você tiver instalado o Blender no Steam, ele é gratuito, tá? No Steam, você pode só ir lá no Steam e baixar ele. É legal, não é uma má ideia não. Tá? Mas, como a gente está usando uma versão específica, que é a versão 4.2, eu vou pedir que vocês façam nas propriedades aqui, ó, né? A gente vai clicar, selecionei o meu Blender instalado aqui, cliquei aqui nas opções de configuração em propriedades. E eu vou ter uma coisa chamada betas. Dentro de betas, existe um conceito que é a participação em betas. Porque você pode sim participar em vários jogos da versão beta, que é a versão de desenvolvimento. Mas no nosso caso, a gente não quer usar uma versão beta, a gente quer usar uma versão estável. Então aqui, ó, eu escolhi a versão 4.2 estável, tá? Porque tem a versão 4.2 de teste também, que é a versão beta. Então, se você ver aqui a versão 4.2 Candidate, é uma versão que eles estão testando para lançar como versão oficial. Então, isso é um beta. Eu não quero beta porque pode quebrar, pode dar pau, pode dar problema. Então, a gente não quer isso. A gente quer a versão 4.2 estável. Se você clicar aqui, ele vai atualizar, instalando a versão que você pediu. Eu já fiz. E já aparece para mim aqui, ó, versão 4.2. Certo? Tranquilo isso também? Suave. Então vamos lá. Eu falei download, Steam, versão certa. Versão certa no nosso caso é a 4.2. É a versão certa. Tá? Mas vamos lá. Então eu baixei o Blender. Só alegria agora. Deixa eu abrir aqui o Blender. E eu vou mexer em várias configurações. Várias. Nossa, um número absurdo de configurações. Mas é porque são situações muito comuns, tá? Nessa tela de boas-vindas aqui do Blender, ele pergunta o idioma, o tema, o mapa de teclas, né, os atalhos,
qual a seleção do mouse e qual que é a função da barra de espaço. Para ser honesto, eu não vou mexer em nada disso. E eu peço que vocês não mexam em nada disso. Na verdade, na prática, eu uso a seleção do botão direito, eu prefiro, mas muda nada na prática, de verdade. Muda eu clicando errado na hora que eu estiver no laboratório com vocês e falando, eu cliquei errado. Mas não precisa mudar. E eu peço o primeiro pedido, não põe em português. Não põe em português. A tradução de softwares, ela é muito irregular. E cada equipe que traduz um software traduz de um jeito. E vários dos conceitos se perdem na tradução. Se você mantém em inglês, você vai migrar mais fácil quando for usar outros softwares. Mantenha os seus softwares em inglês, não porque eu acho que inglês é uma língua melhor ou pior, mas só porque existe um alinhamento maior entre os termos. Na verdade, inglês é uma língua um pouco mais pobre que português, eles têm menos palavras para definir coisas. Então, eles ficam repetindo o mesmo termo. Em português, você põe 5 palavras, 5 sinônimos ali, e o software já virou caos. Então, por favor, não precisa mexer em nada disso aqui, tá? Tranquilo? Isso aqui é só uma tela de boas-vindas, tá? Não é load, não. Assim que abrir, você já pode clicar, tá? Então, o Blender, ele tem que abrir relativamente rápido. Se ele estiver abrindo lento, talvez você tenha problemas de driver de placa de vídeo. Então, confere a instalação do seu sistema. Mas é para ele abrir bem rapidinho mesmo, ó, sem medo de ser feliz. Tá? Então, isso aqui não é load. Eu clicar aqui, já sai a tela, tá? Você não precisa ficar esperando a tela desaparecer, não. Eu estou comentando isso porque aconteceu, tá, gente? Essas histórias que eu conto é porque... Né? Perguntando, não, por que você não está produzindo ainda? Ah, não, porque eu estou esperando o software carregar. E faz sentido, cara. Vários softwares fazem isso, né? Põe uma telinha lá e fica correndo um load. Então é normal, não é nada de errado, não. Mas eu tenho que mexer por uma série de questões. Eu tenho que mexer em configurações, primeiro porque a letra é muito pequenininha. Não vai dar para mostrar para vocês as coisas, então eu vou ter que aumentar a letra do software. Outra coisa, o Blender, a gente vai usar muito atalho no Blender. Eu não sei se já viram, porque eu tenho que lembrar que é uma geração muito diferente da minha. Eu sou da época que os computadores eram de pedra e tudo era de pedra, os monitores eram de pedra, os pixels eram de pedra, tudo era de pedra. Mas, atualmente, a galera usa, às vezes, só dispositivo móvel mesmo, e se vira muito bem com isso. Inclusive, né, tipo, digita esfregando o dedo na tela, coisa que eu não consigo, eu tenho que apertar os botãozinhos. Eu sinto falta da parte tátil, eu sou uma pessoa velha mesmo. E o Blender, ele vai ter uma versão para tablet, na verdade já tem uma versão para tablet, eles estão produzindo uma nova versão para tablet, mas ainda assim, eu trabalho com ele, meu computador que eu estou usando para gravar essa aula é uma tablet, inclusive, só que faz tanta diferença usar o atalho, é tão mais rápido usar atalho de teclado, que eu muito recomendo o uso de um atalho de teclado. E aí, o meu problema aqui, é que o meu teclado, ele tem só essa parte aqui, ó. Ele não tem essa parte. E essa parte aqui do teclado, ela vai ser responsável por todos os atalhos de navegação, de visão rápida. Então eu vou precisar dar um jeito de traduzir isso. Então eu tenho que configurar por causa disso, senão minha aula não vai avançar. Tá? Se você tem um teclado completinho, cara, parabéns. Morro de inveja de você. Eu não tenho, né? É uma pena. Mas enfim, né? Eu recomendo demais. Outra coisa que eu recomendo bastante, é bem mais legal para modelar. Deixa eu configurar aqui a minha. É o uso de mouse. Tá? Mouse é bem mais preciso para modelar do que caneta. Que é o que eu estou usando. Eu estou usando uma caneta na tela. Aliás, minha tela é touch, eu podia usar o touch na tela também. Aliás, touchpad, eu também tenho touchpad, que é aquela mesinha de toque do notebook. Eu consigo modelar com todas essas coisas, mas honesto, assim, disparado, na hora de produzir, na hora que eu estou trabalhando que eu preciso de velocidade, mouse é disparado a forma mais precisa e rápida de modelar, tá? Então, se você puder optar por um mouse, massa. Se não puder, pode ficar tranquilo. Ah, não, mas eu estou usando uma tablet igual você, eu quero usar canetinha. Não tem problema, dá para modelar também. Ou então, eu quero modelar tudo no touchpad, porque eu não quero comprar, né? Eu modelo no touchpad também. Então, assim, eu estou o tempo todo em trânsito por causa da PUC, então às vezes o que eu tenho disponível é o touchpad.
Mas, cara, não se compara, de verdade. O mouse é muito bom para modelar, ele é muito preciso e ele dá uma estabilidade muito grande para modelagem. Então, recomendo. E dá para ter múltiplas coisas, né? Tipo assim, compra um baratinho de R$11,90, o mouse tem R$11,90 mouse. As canetinhas, acho que a mais barata já é uns 200. Então, tem uma diferença de preço aí, né? É baratinho, funciona. A maioria das coisas que eu fiz em modelagem foi assim, tá? Então, por causa disso, por causa desses dois aspectos, eu já tenho que configurar o Blender, tá? Essas configurações eu vou mostrar eu fazendo, vocês podem fazer em casa. Eu tenho explicação dessas configurações já gravadas, estou torcendo muito para o áudio não estar estourando horrivelmente aqui nesse microfone. Se tiver salva essa gravação, vocês vão poder ver ela lá no YouTube também, ou dentro do Canvas. Então, eu vou editar as preferências do software, tá? Isso vai ficar em Edit Preferences. Eu sempre dou uma pausa enquanto estou falando para a pessoa que assistiu o vídeo poder dar pausa também no vídeo e ver. Mas edição preferências, né? Edit Preferences. E aí vai ter 1 milhão de coisas para configurar. Mas a primeira, que é a interface, no primeiro tópico já é o que eu quero, que é o tamanho da fonte. E tudo vai ser mais fácil para mim. Eu vou vir aqui, ó, na escala, deixa eu colocar 2, só para vocês verem, entendeu? Eu acho que eu não preciso usar 2, não. Eu acho que em aula geralmente estou usando 1.5, que já ajuda a ler. Talvez quem está no fundo não consiga ler tão bem, mas já ajuda bastante quem está em sala de aula. Em vídeo não faz muita diferença, mas em sala de aula, galera, faz muita diferença. Quem é professor e pode aumentar a fonte do seu software, por favor, professores, aumentem a fonte do seu software. Ajuda demais. E eu falo isso porque eu dou aula na Unity, a gente não deixa aumentar a fonte de várias coisas e eu fico muito triste. Então vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu quero mexer, tá? Do resto aqui, ó, eu acho que eu não quero mexer em nada. Em viewport, eu quero mexer em alguma coisa? Eu acho que também não. Não quero mexer na iluminação do software. Em edição, deixa eu ver se eu quero mexer em alguma coisa na edição. Eu acho que também não. Vocês vão ver que eu vou mexer em nada. Animação também eu não quero mexer nada em animação. A gente vai, eventualmente no curso, vocês vão aprender que o Blender tem extensões que tornam ele mais potente. Aí aqui tem um aviso de primeiro período. As pessoas que estão começando com Blender, eu recomendo que vocês não usem extensões, de nenhuma espécie. A maioria das extensões é, na verdade, o reposicionamento de ferramentas que estão dentro do Blender em menus coesos, o que é muito legal. É muito legal de verdade. Tem até alunos nossos que fazem extensão para poder trabalhar, e isso é muito legal. Só que você está aprendendo onde é que estão as coisas no software, você está aprendendo a navegar nele. Então, é ideal que você primeiro conheça o software, conheça o ofício, para depois pegar os automatismos e as coisas que vão facilitar. Vocês vão ver que eu corto todas as facilidades e a gente modela meio que na brutalidade para poder fixar os conteúdos mais básicos. Eventualmente, vocês vão ter 4 períodos de curso aí, chega no final, vocês estão usando tudo, assim, vocês estão liberados para tudo. Mas no começo, é legal concentrar no básico, como se fosse um fundamento mesmo. Você tem que ficar bom no fundamento, né, para depois passar para as coisas avançadas, tá? Então, quando você pega uma extensão, ela vira um add-on. Você pode ligar e desligar o add-on, tá? Eu peço que vocês também não mudem os temas. O Blender tem vários temas. Eu peço que vocês não mudem, tá? No geral, não tem problema não. Na sua casa, você pode usar o tema que você quiser. Mas aqui na PUC, às vezes eu fico perdido para te ajudar, porque eu já sei que o Blender usa as cores para identificar certos aspectos. Então, o Blender usa laranja para indicar a seleção e branco para selecionar a seleção ativa, ou seja, a seleção que está mandando nas outras. Se você troca as cores, talvez eu não saiba identificar o que é o ativo. E tem temas que não fica tão destacado o que é o ativo do que é o selecionado. Depende da escolha do cara que criou o tema. Então, para a gente não ter que aprender um tema novo toda vez, não vamos mexer nos temas, tá? Cheguei. Graças a Deus. Cheguei aonde eu preciso mexer. Eu preciso desse botãozinho aqui, ó. Primeiro. Chama Emulate Numpad. O que o Emulate Numpad vai fazer?
ele vai pegar essas teclas aqui, ó, e ele vai transferir para as teclas aqui. E aí eu não preciso ter um numpad comprado à parte, que existe. Tem aluno inclusive que prefere, tá? Comprar o numpad à parte, mas eu acho que é demais. O Emulate Numpad funciona, eu estou há anos usando o Emulate Numpad. Meu primeiro notebook tinha 12 polegadas, parecia um notebook da Barbie. E não cabia, né? Então, eu acho que desde a primeira versão que eu uso o Blender, que eu uso o Emulate Numpad. Então, recomendo demais, tá? Então, nas minhas preferências, eu mudei a interface e eu liguei o Emulate Numpad, tá? Está ligado. Porque eu não tenho teclado numérico. Se você tem um teclado numérico, pode pular essa etapa também. Tranquilo? Diga. Emulate Numpad. Ele fica na aba de Input. Tranquilo? Aí, algumas pessoas gostam de colocar o Alt para emular 3 botões do mouse, quando a pessoa não tem a rodinha do mouse, por exemplo, ou a rodinha não está funcionando, ou o clique não está funcionando do botão do meio. Não, a gente não precisa fazer isso, mas se em algum momento essa parte do seu mouse der problema, o Emulate 3-Button Mouse, ele permite que você use o Alt ou alguma outra tecla que você escolha para simular o comportamento. Outra coisa que acontece é que, com essa opção ligada, o comportamento de navegação do Blender e da Unity ficam mais parecidos. Então não é uma má ideia ligar, tá? Não é uma má ideia ligar. Mas aí eu vou deixar vocês decidirem por vocês mesmos. Eu não vou ligar não, vou deixar assim. Vou deixar do jeito que está. Né? Então eu não vou ligar, mas de novo, se você quiser ligar, ele fica um pouquinho mais parecido com a Unity. Isso já é um motivo interessante. Se você estiver pulando de um para o outro, talvez você sinta essa diferença. Tá? E para quem está vendo essa aula e não está vendo sentido nenhum disso no YouTube, lembrando que eu não sou youtuber, esses vídeos não são monetizados, eu não estou ganhando nada com isso. Eu faço só para realmente ver se alguém recebe a ajuda de alguma forma. No curso de jogos a gente está usando atualmente a Unity 6.0, né, que é o motor de jogos, onde eles vão finalizar os jogos que, né, que serão feitos no futuro. Vamos para a navegação. Na navegação tem uma coisa que eu gosto de desligar. E aí eu vou mostrar como isso funciona aqui, para vocês entenderem. Quando eu estou numa visão dessas de frente, de lado, né, de topo, umas visões pré-definidas, ele coloca um tipo de visão que chama ortográfico. E na hora que eu vou navegar no meu espaço, ele pula para uma visão em perspectiva. Não tem problema nenhum nisso, de verdade. Mas eu acho que para quem está aprendendo a modelar e precisa ver medida das coisas, proporção, precisa ver uma série de aspectos, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. E quando você está fazendo também coisas para jogos, tem várias coisas para jogos que são isométricas, e você precisa dar o snap preciso no grid. Então, eu acho que isso funciona bem para escultura, super bem para escultura, porque você vai para uma coisa que é a forma para como que a coisa fica distorcida na câmera, mas eu não acho que para modelagem que a gente vai fazer aqui no primeiro período vai ajudar, não. Tá? Então, eu acho que ela gera mais incômodo do que solução. Então, eu vou desligar essa perspectiva automática. Então, ele só vai trocar quando eu quiser trocar. E isso vai dar um conforto maior, principalmente quando a gente estiver usando medidas precisas. Vai ajudar demais a gente ver que eu subi realmente 2 metros de altura um objeto, porque ele vai estar subindo numa visão isométrica, ele não vai ficar dando esse salto. Né? Então eu desliguei, deixa eu mostrar como é que isso funciona. Então eu vou agora na visão de frente, sem perspectiva, eu vou girar minha câmera e ele vai ficar mais uniforme. Né? O objeto fica mais uniforme. E isso vai ajudar a gente demais na modelagem. Né? Isso vai ajudar demais a ver que os cortes estão simétricos, isso é muito legal. Eu não tenho nenhum motivo para mexer no Key Map, tá? Agora. Mas é bom saber que você pode customizar atalho.
raramente a gente precisa, o Blender tem 1 bilhão de atalhos, então raramente a gente precisa configurar um atalho, mas como os layouts de teclados mudam muito, eu, por exemplo, eu não tenho o Ctrl direito, meu teclado só tem o Ctrl esquerdo. Vai fazer diferença nenhuma para o Blender. Mas onde, por exemplo, ele coloca ponto, vírgula, barra de divisão, às vezes muda. E às vezes ele não pega alguma função que estaria no teclado numérico, mas eu não tenho a tecla correspondente. Nesse caso eu vou lá e eu mapeio eu mesmo. Tá? Isso já aconteceu antes, mas a gente não precisa mexer de verdade. Né? Ou a gente pode mexer isso na medida que for necessário. Beleza? Então a gente tem aqui System. Não vou recomendar, mas não vou não recomendar também. É uma das coisas que eu vou deixar vocês decidirem. O Blender vem com 32 espaços de desfazer. Desfazer é quando você comete um erro, você pode ir rebobinando as ações para corrigir. A gente, por causa de atalho de teclado, chama isso de Ctrl Z, mais do que desfazer. O nome disso é desfazer, mas né, geralmente o pessoal já chama isso pelo atalho de teclado, que é Ctrl Z. Não sei se vocês estão habituados com atalho de teclado, mas você pode aumentar o número de Ctrl Zs ou o número de desfazer. O Blender é limitado a 32. Eu estou tão acostumado a trabalhar com o Blender da caixa, eu mudo tão pouco da configuração dele que eu nunca mudei isso. Mas eu acho muito justo mudar, se você quiser. Eu não vou brigar com ninguém que mudou, nem vou tirar ponta de ninguém que mudar, porque são comportamentos diferentes. Eu tenho compulsão por save, então eu salvo muitas versões. Então eu não sinto que eu preciso, porque eu sempre tenho uma versão daquilo que eu quero, né? Eu sempre faço o benchmark do save. E eu tenho o hábito de salvar a versão numérica mesmo. Versão 1, 2, 3, 4, toda vez que eu chego num ponto importante do meu modelo. Talvez por isso eu não sinta falta do Ctrl Z. Mas eu sei que ele faz falta. Então, fiquem sabendo, esse dos steps, tá? Ele vai aumentar o número de Ctrl Z que você pode fazer. Consome um pouco mais de memória, então seu computador é um pouquinho mais velhinho, talvez não seja tão legal, mas você pode aumentar de acordo com a demanda também, né, do seu PC, tá? Não preciso de save load, realmente não preciso mexer nisso, mas a se saber, o Blender ele tem um autosave a cada 2 minutos, tá? Ele tem um autosave a cada 2 minutos. É bom demais, 2 minutos de trabalho que você perdeu, você tem que fazer de novo, é tranquilo, né? Mas aí a gente tem uma questão. Onde é que vai esse save? Para onde que ele está salvando o autosave a cada 2 minutos? E essa talvez seja a dica mais importante de todas que eu estou dando aqui nessas configurações, que é configure sua pasta de autosave para que você tenha acesso a todos os saves no seu sistema. Cada sistema operacional lida com a pasta temporária do sistema de um jeito diferente. O Windows, ele limpa isso de uma forma muito diferente do Linux, por exemplo, e do macOS. Então, não dá para você saber qual sistema que sua equipe está usando, ou as pessoas ao seu redor estão usando, para você falar, ah, não, tá tudo bem, eu sei onde é que está o autosave. Pode acontecer de você chegar numa empresa, trabalhar num sistema operacional diferente e não saber onde é que está o autosave. Ou então mesmo na sua casa, você compartilha com o computador com outras pessoas, então é complicado. Então, por causa disso, eu vou nessa última aba aqui e eu vou criar uma pasta temporária minha. Essa pasta temporária minha vai ter todos os meus autosaves. Eu geralmente crio na minha pasta de usuário uma pasta chamada temp, que aqui ó, são os meus autosaves de hoje, das coisas que eu dei aula hoje ou que eu gravei hoje. Então, se eu precisar voltar num arquivo, se quebrou, fechou, o Blender fechou do nada, ele tem um save de 2 minutos atrás ali. E ele ainda salva uma versão quando ele sai, né? Então, quando você sai do Blender, ele tem uma coisa chama Qt, que salva. Não é tão preciso, tá? Eu não confio muito nele. Eu confio mais nesses que salvam uma versãozinha aqui. Então, se você configurar uma pasta temporária sua, você vai salvar muito do seu trabalho. Porque, de novo, o computador é instável, energia elétrica é instável, seu computador pode fechar, ou o software pode fechar, ou pode travar, e você não quer realmente perder muito tempo de trabalho. Então, eu já criei minha pasta temp,
eu vou vir aqui, ó, e eu já tenho ela, mas eu posso criar mesmo. Eu posso ir lá na minha pasta do usuário e clicar nessa pastinha aqui, ó, e criar uma nova pasta. E batizar ela do jeito que eu quiser. A que eu criei, eu chamei de temp, né? Mas vamos criar uma nova aqui só para... E vamos chamar ela de temp 2025. E aí, se eu selecionar ela, ela vai ser minha pasta de autosave. Ele não apaga sozinho quando você faz isso. Ele nunca mais vai apagar. Que é esse que é o problema. O problema é que quando você usa o temp do sistema, ele apaga seu autosave. E a gente não sabe quando que ele apaga. Quando você cria uma pasta sua, é você que vai apagar esse autosave. E você vai apagar provavelmente quando você não precisar mais dele. Que é muito melhor, não é? Do que você correr risco de passou o prazo, ele vencer igual um requeijão na geladeira. Então, a gente não quer correr esse risco. Então, eu estou criando uma pasta minha temporária, tá? Vai ficar o endereço dela aqui, ó. E tá suave, suave. Eu posso salvar minhas preferências a hora que eu quiser aqui nesse menuzinho, tá? Então, esse menuzinho aqui, eu tenho como salvar minhas preferências. Mas, por padrão, o Blender ele salva as preferências automaticamente. Então, quando você fecha o Blender, ele vai lá e salva as preferências. De novo, vocês é que sabem essa hora. Eu sou desconfiado para danar, então eu vou salvar minhas preferências, porque eu não sei. Mas o Blender salva automático, inclusive é uma das coisas que às vezes me incomoda, que às vezes eu mexo uma coisa por causa de um trabalho, e quando eu vou trocar de serviço, tá lá uma configuração que eu mudei, eu tenho que desfazer. Mas o Blender salva automático as configurações, e essas configurações são importantes para a gente trabalhar bem durante o semestre, tá? Vamos orar para essa gravação tá boa, tá, gente? Porque se tiver, todas essas dicas vão estar para vocês no Canvas em breve, tá? Então, o que eu falei aqui do meu plano de ensino? Vamos lá. Eu falei das configurações, falei esses 4 tópicos. Nossa, ainda falta coisa pra caramba. Como é que eu dou de tempo? Ah, tem muito tempo. Aqui a gente vai até às 5. Então tem praticamente 1 hora de aula. Quem está vendo essa aula gravada pode usar como soninho também. Eu não ligo de ser o ASMR de vocês. Eu posso até bater aqui para fazer um barulhinho, mas vamos lá. Se você estiver usando para soninho, boa soneca, tá? Acho que tem mais 1 hora aí, ó, dá para embalar um som. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que é o aspecto modular e customizável da interface, tá? O Blender, ele tem um comportamento de software que evita janelas flutuantes. O que são janelas flutuantes? Quando a gente está num software igual o GIMP, que é um software de pintura, se eu for pegar qualquer filtro, efeito ou qualquer ferramenta, né, ele vai puxar uma janela por cima aqui para mim. Então, esse aqui é o conceito de janela flutuante. Mesmo os menus aqui, ó, que eu tenho, eles são janelas que podem flutuar sobre o meu trabalho. Então, esse é o conceito de janela flutuante. O Blender não usa o conceito de janela flutuante. Você não, por padrão, você não puxa as janelas do Blender e põe sobre elas. Ele usa o conceito de módulo, onde cada módulo tem uma função específica e cada módulo ocupa um espaço da interface. Deixa eu voltar com minha janela para cá, não quero perder ela não. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Talvez para vocês que estão vendo aqui na projeção, vai ser difícil de ver, mas quem estiver vendo em casa vai ser um pouquinho mais fácil de ver, tá? Mas existe uma margem ao redor de cada um dos módulos do Blender. É uma linha preta mesmo, tá? É uma linha preta ao redor de cada um dos módulos. Então, por exemplo, entre esse cabeçalho e essa base aqui não existe nenhuma linha dividindo. Mas entre esse cabeçalho e esse espaço aqui, ó, existe uma linha dividindo aqui. Pessoas que estão comigo aqui ao vivo, vocês conseguem ver essa linha que eu apontei? Ótimo. Ela está dando a volta toda no módulo, tá? E cada módulo vai ter as beiradinhas aqui meio arredondadas, tá? Então, se chegar no cantinho, vocês vão ver que é levemente arredondado. De novo, não dá muito bem para ver na projeção, porque a gente está em sala de aula, mas quando vocês abrirem o Blender, né, vocês vão poder olhar
com mais calma, e se estiver vendo gravado também fica mais fácil de ver, tá? Então o Blender, ele abriu para mim aqui, ó, por padrão, e ele tem o cabeçalho dele, né? Então esse aqui é o cabeçalho dele, onde tem as opções de qual que é a versão do Blender, o arquivo que você está trabalhando, se você, né, salvar, né, abrir um novo, recuperar, importar, exportar, né? Edição, né, que é fazer, desfazer, né, usar o histórico, né? Tem o render, para quem faz filme, animação. Render é como a gente chama o processo de finalização de um filme ou de uma animação. Jogo também né, render, mas a gente está tão preocupado na contagem de frames que a gente às vezes esquece de falar que são render, né? A gente está preocupado mais em qual velocidade o jogo está rodando, né? E a gente não usa tanto o termo renderização, mas é o que ele está fazendo, tá? Aqui as opções de janela. Você pode ter novas janelas do Blender. De novo, ele não proíbe que você tenha janelas adicionais, só não é o comportamento padrão dele, tá? E o Help, que inclusive você pode ir para né, o site, tutorial, essas coisas, tem aqui, tá? Além disso, no cabeçalho, eu tenho uma série de layouts de trabalho aqui. Esses layouts de trabalho são organizações de módulos. Então, o que acontece é que o Blender está entregando para mim, ó, quando eu chego, um módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos. Existem 4 módulos sendo usados aqui nesse momento. Eu sei que são módulos por causa da linha ao redor. Então, a linha ao redor me indica qual que é o módulo, né, qual que é o limite do módulo. E eu sei qual módulo está sendo usado, não só pelo design de interface dele, porque eu já estou velho de usar o Blender, já sei de cor, mas porque no cabeçalho aqui, lembra, eu tenho um cabeçalho do Blender, eu tenho um cabeçalho do módulo. Cada módulo vai ter um cabeçalho. Vocês conseguem identificar o cabeçalho de cada módulo aqui? Uma linha mais sutil dividindo aqui cada um deles? Todos esses módulos têm em comum um botão no canto, que é qual módulo está selecionado naquele espaço. Então, se você... O que eu sempre digo, quem vê minha aula gravada e está vendo, sei lá, pela milionésima vez alguma aula minha, de novo, eu falo isso toda aula. Se você quer dominar o Blender totalmente, você tem que entender todos esses módulos. Se você aprender a usar todos eles, você domina o Blender totalmente, né? Mas aqui tem todas as coisas que o Blender faz. Ele tem uma categoria geral, uma categoria animação, uma categoria programação e uma categoria de dados, né? Aqui, ó, a nossa categoria geral, o primeiro aqui da lista é o meu 3D Viewport, que é exatamente o que eu estou vendo aqui, ó. Isso aqui é o meu 3D Viewport. Eu sei porque o ícone é igual. O ícone que está aqui é idêntico ao ícone que está aqui. Se eu for olhar os ícones que estão ao meu redor aqui, ó, eu vejo que não tem nenhum ícone igual a esses aqui na minha configuração atual. Mas eu vejo que tem esse ícone aqui, ó. Esse ícone está aqui embaixo, ó. Então, eu tenho, além do 3D Viewport, eu tenho uma timeline acontecendo aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele é a timeline. Eu também sei porque está marcado de azul, né, gente? Isso ajuda bastante a leitura, né? Mas, se por acaso você trocou de tema e não está mais azul, né? A gente tem como ver qual que está ativo, né? Então, aqui é uma timeline. Eu vou ter esse ícone aqui, ó. Vamos clicar aqui de novo. Ele é o ícone do Outliner. Se eu clicar aqui, ó, vai estar o Outliner. Outliner é uma seleção de tudo que tem no meu projeto. Então, é uma espécie de gestão de objetos em cena. Se minha cena tem, né, e a minha cena tem 3 objetos, vamos selecionar os 3 aqui, tem 3 objetos aqui, né, uma câmera, uma lâmpada e o cubo, né? Então tem 3 objetos aqui, né? Tem 3 objetos aqui. É isso que está acontecendo. Então tudo que você criar nesse espaço aqui vai ter, né, uma seleção, como um navegador de arquivos, né? Ou sei lá o que vocês estão usando para selecionar as coisas na vida. Mas enfim. Aqui, ó, eu vou ter um painel de propriedades.
Toda vez que eu seleciono algo no Blender, ele vai modificar esse painel de propriedades, mas ele também vai me ajudar a controlar propriedades que fazem parte do projeto como um todo. Então, isso aqui são as propriedades de tudo que eu preciso. E isso impede que eu tenha janelas flutuantes. Todas as janelas flutuantes que teriam em outros softwares, o Blender está substituindo por propriedades ou por algum módulo. Tá? Então, aqui, o espaço 3D é onde eu vou navegar e modelar, né? E animar, e vai ser a parte que a gente vai usar mais intensamente no curso. Timeline, a gente vai usar para animação, para controlar o tempo do nosso filminho de animação. Aqui está fazendo o jogo, nosso filminho de animação, na verdade, ele vai ser um ciclo de animação para um jogo, né? Então é o relativo. A gente vai usar isso demais, porque isso aqui é minha gestão de projeto, é como eu organizo o projeto. Né? Então, para organizar o que eu vou exportar para Unity, o que eu estou usando só para testar, eu vou ter que organizar isso aqui. Né? E esse aqui, dependendo da situação, eu vou usar para configurar a minha cena inteira, né? Ou para configurar um objeto específico. Toda vez que eu trocar minha seleção aqui, ó, ele vai trocar qual objeto que eu tenho acesso e qual objeto eu posso configurar. Né? E isso é uma coisa importante para eu saber na interface do Blender. O Blender ele é reativo à seleção. Então, tudo no Blender começa com uma seleção primeiro. Né? Então, você vai selecionar o que você quer trabalhar primeiro, para depois ele modificar a interface e você ter acesso às informações. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Então, os módulos, eles são customizáveis. Primeira coisa que vocês vão ver é que se eu parar na divisória aqui, ó, eu consigo mudar o tamanho da janela. Agora é que ficou bom para modelar. É agora que eu quero começar a fazer o meu projeto. Então eu posso trocar de tamanho e eu posso, tanto clicando com o botão direito, quanto clicando no cantinho, quando o cursor vira uma cruz, eu posso dividir a tela. Né? Então vamos fazer com o botão direito aqui. Ó. Vamos colocar uma divisão vertical. Então eu vou criar uma divisão vertical e agora tem duas interfaces 3D. E eu posso vir aqui e pedir que uma delas seja, sei lá, um editor de imagem. Eu provavelmente vou querer isso quando eu quiser pintar textura, por exemplo. Eu vou querer editar a imagem ao mesmo tempo que eu estou editando o modelo 3D. Né? Então, eu posso dividir de novo. Vamos fazer uma divisão horizontal. Vamos colocar aqui sei lá, um console de Python. Porque vocês vão fazer jogo, vocês têm que acostumar com isso aqui. Mas não tem nenhum motivo para eu fazer isso em modelagem de assets. É só para mostrar que eu posso customizar essa interface aqui à vontade. E eu posso dividir ela eternamente. E ter 1 milhão de divisórias aqui. Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que você tenha espaços de trabalhos mais direcionados. Né? E eu posso desenhar ele de volta. Né? Eu posso vir aqui e pedir para ele juntar áreas. Eu posso pedir para ele, inclusive, trocar áreas. Né? Trocar. Né? Então, deixa eu voltar aqui, juntar. Aqui eu vou clicar no meio, juntar. Aí eu escolho qual que eu quero juntar aqui. E aqui, juntar. Então, eu reconstruí o meu espaço de trabalho. Então, ele é customizável. Quer dizer que vocês vão customizar isso durante todo o semestre? Não. Eventualmente vocês vão. Eventualmente vocês vão precisar de alguma coisa que não está em nenhum dos espaços de trabalho customizados pela Blender Foundation. A Blender Foundation já customizou vários espaços de trabalho. Cada um desses aqui é, na verdade, o quê? Na verdade, uma cópia desse espaço inicial que eles foram mudando a posição das janelas e qual conteúdo estava selecionado. Eu posso pegar qualquer um desses, aqui e reconstruir para que ele fique igual ao espaço original. Então, eu peguei um espaço diferente e agora ele tem as mesmas janelas na mesma posição. Eu posso, inclusive,
fechar os que eu não gosto. Posso apagar eles aqui, ó. Vamos apagar todos? O que será que acontece se eu apagar todos? Vamos apagar todos menos um que seja completamente inútil para a gente no semestre. Vamos deixar esse aqui, que não serve para nada para mim. Não é problema. Tá? Se isso acontecer, se você perdeu seus espaços de trabalho, o Blender deixou todos os espaços padrão salvos aqui num botão com formato de mais aqui, ó. Nesse botão com formato de mais, todos os espaços de trabalho que vêm de fábrica estão dispostos aqui, e ele ainda deixou alguns outros para tarefas específicas, para desenho animado, para escultura, para VFX, para edição de vídeo. São coisas que o Blender faz. Né? Se eu quiser editar vídeo, eu posso vir aqui, né, e pedir um editor de vídeo. Quero não. Eu quero só o meu padrão. O padrão é o layout. Então, layout é o meu padrão. E lembra, se você perdeu os espaços de trabalho, você só perdeu ele temporariamente, é só você acrescentar de novo. O Blender vai salvar essa configuração de layout de trabalho quando você salvar o projeto. Ele salva o conteúdo do projeto, mas ele salva também seu espaço de trabalho. Então, para tarefas específicas, às vezes é legal você editar o espaço de trabalho para poder ter esse controle. Certo? A gente não vai editar tanto esse espaço de trabalho, mas é bom vocês saberem disso, principalmente quando vocês forem lidar com arquivo de outras pessoas. E você pode encontrar essa situação onde a pessoa editou o espaço de trabalho dela e você se sente perdido. Não precisa, lembra, a gente tem esses módulos aqui. A gente vai aprender esses módulos, você vai poder localizar, tá? A gente está usando aqui no curso, principalmente o 3D Viewport, que é o de modelagem, o editor de imagem, que vai ser para as pinturas de textura, o editor de UV, que vai ser para a gente abrir o modelo em 2 dimensões, para poder fazer a textura. A gente vai usar o editor de shading para poder configurar o material e configurar como que o objeto comporta a luz. Né? A gente vai usar isso. E a gente deve usar os de animação, né? Principalmente a timeline e esse dope sheet, que é onde a gente vê os momentos de animação que a gente vai produzir. E a gente vai usar bastante o outliner, que é a minha organização de projeto, as propriedades. A gente vai usar o tempo todo o navegador de arquivo, porque como a gente faz load e save, né? Então a gente vai usar o tempo todo o navegador de arquivos. E, eventualmente, a gente vai usar as preferências, que eu abri como janela, mas ele também é um dos módulos. Então, tranquilo? Ótimo. Isso que eu falei foi a interface modular e os espaços de trabalho, tá? Beleza? Então, eu mostrei que tem os espaços de trabalho, como é que acrescenta, como é que remove e como é que edita esse espaço de trabalho. Certo? O que eu não mostrei é como é que dá para renomear. Eu não mostrei que dá para renomear. Se você clicar 2 vezes aqui, eu posso chamar isso aqui de UDAN. E agora é mais customizado que isso, não tem como. Esse é meu espaço de trabalho. Né? Então, o nosso próximo tópico é os menus e a lógica visual. Tá? O Blender ele possui uma certa lógica de distribuição dos elementos visuais. Tá? Todo espaço, deixa eu dividir aqui de novo essa janela aqui e vou colocar um editor de imagem aqui, só para a gente poder ver o paralelo acontecendo. Todo espaço que possui ferramentas, a ferramenta vai estar à esquerda. Tá? A ferramenta está à esquerda. E se você não vê a ferramenta, é porque a ferramenta está escondida. Tá? Então, toda vez que você chegar no Blender, né, à esquerda é onde fica, né, à esquerda de quem está vendo, à esquerda é onde fica a barra de ferramentas. Se você perdeu a barra de ferramentas, você pode pedir ela de volta em View, ou você pode clicar aqui numa setinha muito delicadinha que tem aqui do ladinho. Ela é muito delicada, ela tem o sinal de maior que, né? Eu vou clicar nela aqui e vai aparecer a minha barra de ferramentas. A barra de ferramenta, ela, como tudo no Blender, ela pode mudar de tamanho, e se aumentar o tamanho vai aparecer o texto com o nome da ferramenta. E se eu fizer aqui, ela vai desaparecer, tá?
Outra coisa, a gente vai ter aqui em cima no cabeçalho, né, a gente vai ter qual que é o módulo que eu estou usando, qual que é o modo de trabalho que eu estou nele. Eu posso fazer várias coisas num objeto, né, então eu posso mover o objeto em cena, eu posso editar o design do objeto, eu posso esculpir o objeto, eu posso pintar as cores do vértice desse objeto, eu posso pintar a textura desse objeto, e tudo isso são modos de trabalhar. Quando eu vier aqui, ó, eu tenho modo de visualização, modo de pintura e modo de máscara, porque esse aqui é uma outra interface que tem a mesma lógica, modos de trabalho. Se eu vier no Outliner, o Outliner ele não tem modos de trabalho, mas ele tem modos de visualização de trabalho. Então, é o equivalente. Então, todo menu que for possível ter um modo de trabalho, ele vai estar localizado na mesma ordem, tá? E os menus em cascata, que são os menus em texto assim, ó, eles vêm na sequência. Então, a gente vai ter sempre qual módulo selecionado, qual que é o modo de trabalho que eu estou aqui, qual o meu menu em cascata e depois as opções daquela navegação específica. A gente vai cobrir isso em breve. É importante saber que as configurações de visualização sempre vão ficar no espaço mais à direita desse cabeçalho. Então, se você tiver alguma coisa para configurar de visualização, eles vão ficar nesses extremos aqui. Tá? Então, tudo que tiver mais para a direita vai ser a configuração de como eu vejo a minha cena ou o meu espaço de trabalho. Certo? Tranquilo? Todo espaço também vai ter um menu escondido à direita, que é um menu de diversos, é um menu de opções diversas, tá? Aqui, ó, se eu puxar aqui, ele vai me mostrar o item selecionado, a ferramenta selecionada e as opções de visualização desse espaço específico aqui do grid, né? A lente, né? Onde que está o meu cursor, então ele vai ter essa camada adicional. Se eu vier aqui, mesma coisa, eu vou ter minha ferramenta e minha visualização. Então, quase todos os menus vão ter uma barra lateral para ter contexto. Essa barra também é onde as pessoas que programam ferramentas para o Blender, eles despejam as ferramentas customizáveis. Então, ela existe para eu poder criar o meu plugin, o meu add-on, meu extensão e ter onde colocar ela. Então, geralmente, quando a gente tem uma instalação de algo personalizado, cai nesse espaço à direita. Esse menu é uma barra lateral, chama sidebar mesmo, né? Então o nome disso é sidebar. E se você não estiver vendo ela ou não estiver conseguindo clicar, você tem a opção aqui, ó, sidebar. Logo debaixo da Tool Options, você tem a opção sidebar. Tá? A gente vai precisar dela porque é aqui que eu vejo realmente o tamanho do meu objeto. Eu só consigo ver o tamanho do meu objeto aqui, nessa barra lateral. Eu não consigo ver em nenhum outro lugar. Então eu vou precisar dela para saber qual que é o tamanho real do meu objeto. Certo? Tranquilo? E aqui, ó, a gente vai ter, logo debaixo do meu cabeçalho, as opções de ferramenta. As opções de ferramenta elas também acontecem na barra de propriedades, tá? Então, existe também como configurar as opções de ferramenta na barra de propriedades, mas às vezes a gente está usando a janela num modo maximizado. Ficou todo preto, ou não? Eu consegui travar meu Blender. Ótimo. Eu consegui travar meu Blender. Falei que tem que ter o temp. Deixa eu matar meu Blender aqui rapidinho e abrir ele de novo. Vamos abrir ele de novo aqui. Se eu estiver usando a minha cena num formato maximizado, eu não vou ter aquela barra de propriedades. Então, as opções de ferramenta vão ficar logo aqui nesse cabeçalho. Né? Então, eu tenho o cabeçalho, né, da cena, né? E se eu pegar alguma ferramenta aqui, ó, as opções dessa ferramenta aparecem logo abaixo. Então, eu peguei uma ferramenta de desenho aqui, né? Então, as opções dessa ferramenta de desenho estão aqui, né? E eu vou usar ela muito para poder explicar coisas, né? Para apontar e falar, oh, aqui.
Então, essa é uma ferramenta de anotação que eu vou usar para dar aula. Então, as opções dela estão aqui. Se eu peguei uma ferramenta de seleção, aqui tem o que? Adição de seleção, subtração de seleção. Se eu peguei o cursor, qual que é a orientação desse cursor? Se eu peguei a ferramenta de mover, né, qual que é a orientação dela, né? E a gente vai ver que quando tiver ferramentas mais complexas, vai aparecendo mais opções de acordo com a ferramenta. Tranquilo? Então, a gente vai observar isso. No caso da minha barra de navegação aqui, sempre que tiver uma situação de busca, a busca vai aparecer no centro, com uma lupinha. Então, sempre que for contextual, que pode ter uma busca, a gente vai ter busca aqui no meio. E sempre que puder limitar também o que está sendo visível, a gente vai ter um controle de filtragem aqui, que tem um símbolo de um funil. Então, você vai ver esses símbolos se repetindo no Blender. Símbolo de busca, símbolo de funil, o símbolo da bolinha de configuração de interface. Você vai mudar de módulo, mas o ícone vai ficar idêntico, né? É a mesma coisa com os atalhos do Blender, né? Os módulos do Blender, eles não só eles têm esse comportamento comum, como cada um dos módulos, ele atua como se fosse um software dentro do software. Então, se eu tiver com o meu mouse aqui e eu der um atalho aqui, eu estou dando um atalho desse módulo. Se eu vier um mouse para cá e apertar o mesmo atalho, ele vai pensar que esse atalho é o atalho dessa janela. Se eu fizer ele aqui, ele vai acontecer nessa janela. Então, o atalho ele depende da posição do mouse. Então, isso é um comportamento da interface do Blender que é bom estar atento. Você tem que ver onde é que você está apontando para poder dar o atalho, porque você tem, aqui no caso, eu estou como se fossem 4 softwares abertos simultaneamente. Então, eu tenho que falar em qual deles que eu estou mandando esse atalho, né? Um exemplo comum é em animação. Se eu quiser mover minha informação de animação aqui, eu vou dar um atalho de mover aqui, e se eu quiser mover o objeto aqui, eu vou dar com o cursor aqui. Ou seja, isso afeta, né, esse espaço. Por exemplo, se eu der um atalho de zoom aqui, 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 em cada um deles ele vai comportar de acordo com o ponteiro do meu mouse. Certo? Tranquilo? É desse tranquilo que vai estourar o áudio, né? Na hora que eu falo tranquilo, aí vai estourar meu microfone aqui. Então, essa que é a lógica visual dele. Outra coisa de lógica visual, né, eu já citei, o Blender vai por seleção, tá? Então lembra sempre de selecionar o que você quer trabalhar primeiro, tá? Então eu falei isso mais cedo, isso faz parte disso. E aí, a gente já falou um pouco sobre a navegação, né? A gente vai ter, no caso do Blender, né, a navegação do espaço, né? A navegação dentro de cada um desses espaços aqui. Será que eu consigo? Então, cada um desses espaços aqui, na verdade, ele requer um tipo de navegação, né? Então, é bom perceber isso. Todos os espaços aqui, eles têm motivo para você navegar neles. Ele vai estar cortado, ele não vai estar com a informação inteira. Eu que estou usando um mega zoom, né, eu sou super obrigado a navegar em todas essas áreas, tá? E isso não tem jeito não. Não tem como eu comprimir essa informação de um jeito que ela fique encaixada na tela, tá? Então, você vai estar subordinado à navegação o tempo todo. E aí, a gente vai começar a ver como é que comporta, como é que o comportamento do mouse interfere nessa navegação, tá? Então, não só o meu mouse, ele vai comandar qual objeto está ativo, como eu vou usar, na verdade, os 3 botões do mouse para trabalhar, né? Então, geralmente, no caso aqui do Blender, eu configurei para esse botão aqui, ele ser a minha seleção e a minha confirmação também. Então, ele vai selecionar e confirmar o que eu estiver mexendo, né? Então, por exemplo, se eu clicar no cubo, eu estou selecionando o cubo, né? Eu sei porque está travando o Blender. Trava de novo, mas eu sei o que é.
Eu esqueço disso toda vez. Não é só porque eu estou gravando com OBS, não, mas está relacionado com o fato de eu estar gravando a aula, tá, gente? Se vocês verem minhas aulas gravadas, vocês vão ver isso acontecendo. Ele ocupa um espaço ruim aqui do meu computador. Então, deixa eu fechar ele de novo. Vamos abrir de novo. Se eu estiver fazendo alguma operação aqui, ó, e eu clicar, eu estou confirmando com esse botão. Então, ele é um botão de confirmação. Tá? Então, ele está funcionando para eu selecionar e ele está funcionando também para eu confirmar uma ação. Tá? Do jeito que o meu Blender está configurado, esse botão aqui ele vai ser um menu de contexto e ele vai ser também o meu cancelamento. Então ele vai ser as duas coisas. Ele vai funcionar tanto para eu selecionar, para eu abrir esse menu. O menu de contexto se eu clicar aqui, ó, ele está mostrando o quê? Ajustar a força da luz, ajustar o raio da luz. Se eu clicar no cubo e apertar esse botão, ele vai falar, muda o sombreamento do cubo. Então ele é um menu de contexto. Ele vê qual que é o contexto da sua seleção e ele vai abrir as opções de acordo com esse contexto. Então ele não tem um preenchimento padrão. Ele vai de acordo com o que você está fazendo. O que é meio útil, porque em vez de eu ter que ficar com um menu eterno, achando o que eu tenho, ele elimina um monte de coisa e deixa só o que faz sentido com aquela seleção. Né? Então, por exemplo, se eu selecionar a câmera, né, e apertar o menu de contexto, vai ter ajustar foco da câmera, que faz sentido porque eu estou com a câmera. Né? Não vai ter a opção de câmera quando eu estiver aqui. Né? E se eu estiver numa operação, e apertar esse botão aqui, ó, ele vai cancelar essa operação. Então ele vai desconsiderar ela. Então ele serve para cancelar. Então você está fazendo um movimento de um objeto, você não quer confirmar ele, você tem a opção de cancelar. Certo? Beleza? Então, o clique das coisas aqui vai funcionar como seleção, né? O clique das coisas aqui, clicar e arrastar normal, vai mudar os elementos, né? Não muda tanto. E se eu clicar com o botão direito, vai dar menu de contexto. Então, esse mesmo comportamento de agir, selecionar e confirmar, ele vai estar em todos os espaços do Blender. Ó. Cliquei para agir e confirmar. E se eu clicar com o botão direito, opções, 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 opções. Então, todas também dentro do contexto de onde meu mouse está apontando. Suave? Massa. O botão do meio, a famosa rodinha do mouse. Espero que o mouse de vocês tenha uma rodinha. Ela vai estar relacionada com as questões de visualização. Né? O que é isso? Vamos lá. Se eu clicar com o meu botão do meio, eu vou estar fazendo esse giro que a gente chama de órbita. E se eu girar a rodinha do mouse, eu vou estar fazendo esse zoom. Então, esse comportamento, ele vai funcionar, por exemplo, a rodinha aqui vai dar o scroll, né? A rodinha aqui vai dar o zoom. Clicar e arrastar aqui vai dar essa panorâmica. Aqui, clicar e arrastar vai dar essa panorâmica também. Aqui, eu preciso de mais informação para poder fazer esse clicar e arrastar, mas mesma coisa. Então, o clique, ele vai me dar um movimento que é ou panorâmica ou órbita, né? Que no caso 3D, a minha panorâmica inicial é uma órbita. E se eu usar a rodinha do mouse, eu vou estar dando o scroll, né? No caso aqui, ou aqui, eu vou estar dando zoom. Tranquilo? Suave? Então vamos lá. Esse é o comportamento do mouse. Tem como eu fazer a navegação do espaço 3D sem precisar acessar especificamente as coisas do mouse através desses botõezinhos aqui, tá? Então, se você, por exemplo, mas
eu tô com uma caneta e ela tem só a ponta. Que eu já tive, eu vou ser honesto, eu já tive uma caneta que tinha só essa ponta. Essa daqui, ela tem os botões, então ela finge que é mouse o tempo todo. Mas eu tive caneta que tinha só os botões. Aí, nesse caso, você tem a órbita clicando nessa bolinha, o zoom clicando nessa lupa, a panorâmica clicando nessa mãozinha, a visão de câmera, se tiver câmera, clicando aqui, e as visões de perspectiva ortográfica clicando aqui. Certo? Então, se você estiver numa situação onde não tiver como usar o mouse, ou seu touchpad, por exemplo, não tem um scroll bem configurado, vai saber, né? Essa barrinha lateral aqui, ela meio que suprime a necessidade. Isso aí. Alguém faz o favor de fechar a porta só porque eu ainda tenho uns minutinhos de aula e eu não sei o quanto que esse microfone pega. Eu não sei se ele vai pegar as pessoas lá fora falando. Eu não sei nem se pega vocês falando. Eu não testei ele a fundo. Eu testei ele em casa para ver se estava dando certo lá em casa. Mas aqui muda a acústica, muda tudo. Só Deus sabe. Então vamos lá. Então isso aí é o comportamento do mouse, né? Novo, as navegações, né? Como eu falei, a gente tem as questões de zoom e panorâmica que também vão influenciar os menus, tá? Então os menus eles também têm panorâmica. Se você não estiver vendo alguma coisa no seu menu, pode ser que ela está só escondidinha, tá? Aí o clique do botão do meio vai te dar essa panorâmica, tá? E todas as ações que a gente vai falar, elas provavelmente vão estar também dentro de um desses menus aqui. Então, as coisas que eu falei de visualização, elas também existem aqui no menu. Então, existem as configurações de navegação aqui, né, de visualização. Então, a gente tem essa informação aqui. Então, acho que eu passei por esses dois. E aqui, agora a gente vai para os atalhos de teclado de navegação. E para isso, eu vou adicionar um macaco. Vocês vão ter aula de macaco comigo. O semestre inteiro vocês vão ver esse macaco. Ele, para mim, é o objeto mais importante para dar aula. Vamos lá. O que eu preciso que vocês prestem atenção é que a gente tem no Blender essa interface aqui, ó. Ela vai me falar qual que é o ângulo de visão que eu estou vendo e qual que é a deformação de câmera que está acontecendo. Ele também vai falar qual objeto que está selecionado, em qual coleção que ele está e em qual frame do meu filme eu estou. Tudo isso está escrito ali nesse canto, por incrível que pareça. Tá? Então, se eu mudar o frame do meu filminho, muda esse número. Então, se você vê um número gigante, não assuste. Não tem 127 macacos na cena. Se tivesse, você veria. De alguma forma. Ele está no frame 127 do filme. Mas não tem animação nenhuma. É a vida, mas ele está lá. Se você animar, o frame já existe. Tá? Mas o importante aqui para mim ele sempre vai falar qual que é o objeto ativo, né, qual que é o objeto que está selecionado e comandando a cena. Se você selecionar 200 objetos, vai ter um objeto que é mais importante que os outros sempre. Esse é o objeto ativo. E é ele que aparece com o nome escrito aqui. Então quer dizer que você pode fazer toda a informação desse objeto ser emitida para os outros, ou ele pode comandar todos os outros. Tá? Isso é uma questão possível. Tá? Ele também vai me falar qual que é o tipo de visão que eu estou vendo, se é a visão de usuário, se ela é ortográfica. Vamos começar por esse ortográfico, porque ele é fácil de demonstrar. Aqui, ó, na minha cena, todos esses quadradinhos aqui, ó, independente da distância, todos eles estão com o mesmo tamanho. Vocês conseguem ver que todos eles estão com o mesmo tamanho? Isso é uma visão ortográfica. Ela não tem nenhum tipo de simulação de profundidade. É como se fosse uma visão bidimensional. Para quem joga jogo, não sei se vocês jogam jogo, né? Mas torço para que algum jogo pelo menos vocês jogam. Jogos isométricos, eles são jogos de visão ortográfica. É a mesma coisa, tá? E eles têm esse aspecto de não ter nenhum tipo de variação de escala na distância. Se eu trocar para a visão em perspectiva, já não está mais do mesmo tamanho os quadradinhos. Se eu desenhar aqui, né, esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho. Cada quadradinho está menor que o outro.
Isso é porque ele está dando uma sugestão de distância. Você pode observar isso na vida real, né? Você olha para uma estrada, ela vai ficando mais estreita na distância. Você não vê ela com a largura real, né? Se você olhar nessa sala, as mesas que estão mais distantes de você vão parecer menores do que as mesas que estão mais próximas, né? Não tem como. É como a gente entende profundidade. O que está distante está pequeno. Se a gente não enxergasse assim, talvez fosse complicado para a gente andar no mundo, né? Ia ser meio fácil trombar nas coisas. Já é fácil trombar sem isso. Mas enfim. Então, a gente tem esses dois tipos de visão. Visão ortográfica e visão em perspectiva. Geralmente a gente modela nessa versão, dessa visão ortográfica e a gente faz os jogos na visão em perspectiva, para dar a sensação de profundidade para o meu player. Nem todo jogo, tem jogo que não faz isso não, tem jogo que mantém a visão ortográfica porque quer dar uma impressão bidimensional, ele não quer isso. Jogo de grid, jogo de estratégia em turno em grid, né? Geralmente eles têm esse aspecto. Alguns, apesar de não parecer, eles têm alguma perspectiva, né? Às vezes estão só com uma câmera que engana que, não, mas não tem perspectiva. Não, tem como a gente fingir que a coisa é quase ortográfica mudando o tipo de câmera, mas você pode descobrir isso medindo as coisas. Se não está mudando de tamanho, está ortográfico. Se está mudando, tem perspectiva. Vamos lá. Além disso, eu tenho algumas visões no Blender que elas são pré-definidas. A visão de frente, a visão direita, a visão de costas, a visão esquerda, a visão de topo, a visão de baixo. Essas visões, elas são pré-definidas. Isso quer dizer que quando eu estiver criando coisas no Blender, eu tenho que estar ciente disso. O meu objeto ele tem que estar de frente, olhando para mim. Igual a Suzane aqui. Eu criei o objeto e, quando eu ponho na visão de frente, eu vejo a frente da Suzane. Né? Quando eu ponho na visão de costas, eu vejo as costas da Suzane. Certo? Tranquilo? Esse botão é bem legal, não tem problema nenhum usar ele, mas aí tem uma coisa que eu tenho que falar que é o aspecto da aula. Essa vai ser uma aula de usar atalho pesado. A gente vai usar atalho porque eu quero vocês muito rápido na modelagem. Eu quero vocês voando na modelagem. Eu quero que vocês façam, tipo, 10 modelos em uma sentada. Eu faço 120 modelos por semana. Suave, sem estresse, sem correr, sem fazer hora extra. É tranquilo. Eu só não faço quando eu tenho que dar aula a semana inteira. Mas eu trabalhando em projeto, 120 assets por semana eu faço tranquilo. Mesmo. O Blender é rápido de modelar. Um projeto low poly é super fácil chegar nesses valores. Tá? Então, vamos ver nosso primeiro conjunto de atalhos. São os atalhos de navegação. Inclusive, deixa eu adicionar aqui um outro objeto. A gente vai ver como adiciona objeto na aula do laboratório, tá? Mas tem alguns atalhos que são importantes, porque eles vão prevenir erros de vocês no futuro. Então, vamos vir aqui, ó. Todos os atalhos de navegação, aliás, deixa eu colocar também uma câmera. Deixa eu adicionar uma câmera aqui. Câmera. Deixa a câmera aqui. E vamos lá. Todos os atalhos de visualização vão estar nessa listinha aqui, ó, nesse menu. Então, se eu quiser ver, por exemplo, o objeto selecionado, ele tem uma opção que chama Frame Selected. Ele vai lá no objeto selecionado, que é bem legal. Você quer, né, navegar e rotacionar ao redor do objeto selecionado, ele tem o Frame Select. Esse, inclusive, é um atalho que eu costumo configurar porque eu não tenho numpad. No numpad a gente tem atalho para isso, que é, acho que é a vírgula do numpad. Daqui a pouco a gente olha isso. Eu não tenho numpad, então não tem esse atalho. Mesmo com o emulate numpad, ele não aparece aqui para mim. Eu também posso pedir ele mostrar todo mundo, Frame All. Né? Aqui, ó, eu tenho um atalho para trocar de visão em perspectiva para visão ortográfica, que é o atalho 5 do teclado numérico. O Blender faz um processo de semilógico para isso. Tipo assim, é uma lógica do tipo, se você acredita, ela existe. Se você acreditar muito nela, ela existe. Que é, esse botão do centro aqui, ó, ele está no centro, né? Então ele vai ser a minha visão
perspectiva ou ortográfica. Mas aqui a visão frontal vai ser a primeira visão, vai ser a visão 1, né, a de frente. A visão de topo vai ser você indo para cima. A visão direita vai ser você indo para a direita. E se eu segurar Ctrl, eu estou invertindo. Então, imagina que você tem as setas aqui. Ir para cima e para o lado. Se eu usar os números aqui, ó, isso vão ser as navegações. Girar para cada lado. Então, esse direcional do numérico, ele vai fazer girar para cada lado. Aqui ele inverte a última visão, eu raramente uso, né? E esse aqui é a minha visão de perspectiva ortográfica, né? Então, ele vai definir isso. E a gente pega isso muito rápido, né? Aqui vai ser a câmera, né? E vai ter alguns bem legais, igual eu falei, essa vírgula aqui, ela vai enquadrar o selecionado. E essa divisão aqui, ela vai isolar o objeto selecionado. São bem legais esses atalhos. Tem uma pergunta? Qual que é a pergunta? Se eu estiver usando o negócio de emular o teclado numérico que todo mundo tem, vai ser Os mesmos números. 1, 3, 5, né? Que é o que eu estou usando aqui, inclusive, ó. Visão de frente, visão direita, visão de topo, as órbitas para cada direção, são os pares, né? Então, se eu segurar, ele vai girar, ó. Ninguém vai ficar tonto com isso não, né? Então, aqui são as órbitas, né? Aqui a visão em perspectiva ortográfica. E aí eu vou ter no 0 a câmera, a visão da câmera, né? E eu vou ter um atalho, que é o principal atalho que eu acho que eu tenho que comentar com vocês, que é o que assusta todo mundo, porque ele aperta sem querer e aí fala assim, nossa, estraguei meu projeto. Então eu gosto de falar isso logo no primeiro contato, que a barra do teclado numérico, a divisão, né, ela isola o objeto selecionado. Então, vocês estão vendo que eu só tenho o cubo aqui, mas na cena eu tenho mais objetos? Os objetos só sumiram? Pois é, observe isso aqui, ó, visão local. Visão local é só o que eu selecionei. Então ele limitou para o objeto selecionado a minha visão. E eu já respondi tanta dúvida de gente que achou que tinha que começar o projeto de novo porque tinha perdido os objetos. Eles estão aqui, mas eu não vejo eles. Massivamente eu lidei com esse erro nesse curso. Isso, o barra ele entra e sai. E você vai ter isso no menu aqui também, ó. Local View, você tem um toggle. Tá? Uma coisa que eu tenho que informar para vocês, gente, que é bem importante. Todos os atalhos que eu estou passando para vocês, eles estão anotados aqui, ó. De novo, eu gosto de dar nota em caderno e eu acho que a nota em caderno está certo. Você vai lembrar melhor do que se você tivesse visto isso aqui. Mas se por acaso você perder em algum momento, eu deixei no Canvas os atalhos aqui, né? Inclusive com as dicas, né? Por exemplo, se eu for na visão de frente, se eu usar Ctrl 1 é visão de costas, Ctrl 3 é visão da esquerda, Ctrl 7 é visão de baixo. Então o Ctrl ele vai inverter a minha visão. E isso é muito legal, é muito legal. Você acessa rápido os ângulos de visão, você consegue modelar super rápido e isso vai ajudar demais a gente a navegar. Tem outras coisas super legais aqui que eu recomendo que vocês vejam, tá? Então tudo que eu falei para vocês de atalho está escrito também, tá? Se vocês quiserem conferir, está escrito aqui também, tá? Mas eu recomendo que vocês investiguem, né? Das navegações. A gente tem Walk Navigation e Fly Navigation, que vai comportar como se fosse um jogo. Então, quando você estiver modelando um cenário, alguma coisa, você pode ligar um Walk Navigation e andar no cenário. Se você estiver fazendo um jogo, tipo um jogo de nave, não sei se vocês vão fazer na vida algum dia, tipo um jogo de navinha, shooter, você pode modelar o cenário e passar voando sobre ele. Porque a gente tem um Fly Navigation. Então, é bem interessante. E aí, para eu encerrar esse nosso período, eu quero falar sobre esse comportamento que eu gostaria que vocês tivessem. Deixa eu ver, é isso mesmo? Deixa eu ver se está aqui. Isso.
que vocês tivessem quando usasse qualquer software, que é o comportamento de leitor, que é um comportamento meio raro da gente ver. A galera, geralmente, ela clica no menu e já sai caçando o que ela quer, sem saber onde está. No começo de qualquer software, lê na ordem. Você clicou, não sei onde é que está, clica no menu, lê na ordem. Se não tiver, passa para o próximo, lê na ordem. Lê na ordem mesmo, sem pressa. Você vai ficar rápido, você vai ficar bom nisso, mas, cara, se todo mundo sentasse para ler o software que está usando antes de começar a sair clicando, nossa, ia facilitar tanto a vida de quem treina software, de quem está trabalhando, ou mesmo quem programa software. A maioria da galera pergunta, e eu, como professor, já respondi várias perguntas de coisas que a pessoa ela não leu o menu. Ela não leu o menu está lá escrito e ela não leu. Né? Aqui no caso do Blender, por exemplo, no modo objeto eu tenho só 4 menus. Tá certo que um deles é gigantesco, mas quando a gente for ver, ele também é separado por categoria. Então, se eu falar, por exemplo, como é que eu vou mudar meu objeto? Como é que eu transformo ele? Eu vou transformar usando o menu de transformação. Né? E com frequência, de novo, tendo trabalhado com treinamento de software, dando aula desses anos todos, a resposta que a pessoa queria era uma coisa que eu entrava, eu abria o menu, tirava um print e mostrava a pessoa onde é que estava. Né? E eu falei, nossa, se a pessoa tivesse tido um pouquinho de paciência, eu sei que a gente é ansioso, e eu sei que isso é uma coisa natural, e é bem geracional, até porque a gente está atualmente numa realidade onde o conteúdo tudo é muito rápido, né? O conteúdo é rápido, né? Os filmes, as séries acabam rápido também, é só 3 episódios, já acabou. Né? Tudo parece. Vídeo tem que ser, né, segundos na plataforma, então tudo parece meio acelerado. Né? Só o trânsito que não, né? Só o trânsito que não acelera. Mas o importante é que, cara, acalma, lê o software, lê os ícones. Por favor, leiam os ícones. Se você não sabe o que aquele ícone representa, talvez ele seja só uma imagem abstrata mesmo, mas se ele tem um padrão dentro do software, talvez ele represente sempre a mesma coisa no software, e já ajuda demais. Disquete, por exemplo, a gente usa como ícone para save em vários softwares, e nem existe disquete mais no dia a dia da gente, né? Eu acho que o Blender nem tem ícone para save, tem o ícone do disquete, ó. Ícone do disquete. Ninguém nunca viu um disquete na vida, e o ícone de save é um disquete. Vocês já viram um disquete na vida? Eu vou escrever disquete em português, eu não sei se vai aparecer não. Porque em inglês é flop disk, né? Opa, escrevi outra coisa. Mas vamos lá. Vamos ver a imagem. Vocês já viram isso? Esse é o ícone de save vem daí, porque a gente salvava as coisas num disquete, porque os computadores não tinham espaço no HD para salvar coisa. Então a gente tinha que espetar um negócio desse no computador, a gente encaixava ele no computador, aí dava save, aí pedia para ejetar e guardava umas caixinhas cheias dessa coisa. E até hoje muito software usa isso como ícone de save. Então vai parecer abstrato para muita gente. Tudo bem, mas se você vê que tem um padrão, já te ajuda muito. Então lê a imagem, vê o que ela significa, ajuda demais, tá? A gente vai encerrar a gravação por agora, eu vou descobrir se a gravação ficou boa. Já agradeço todo mundo que está aqui na sala de aula comigo e veio para ver a aula presencial. Obrigadão. Agradeço todo mundo que está vendo no YouTube, que por acaso achou esse vídeo. Espero de verdade seja útil para quem assistiu. E eu estou orando para essa gravação tá boa. Se você está assistindo, é porque ela ficou boa. Se você não está assistindo, é porque o áudio explodiu. E aí meus alunos vão falar, vou ter que ver a aula velha. Exatamente, vai ter que ver a aula velha. Mas é isso, gente. E aí a gente encontra às 5h10 no laboratório. E quem está vendo isso na internet não vai encontrar hora nenhuma, dia nenhum, né? Não é assim que funciona.